Olá, tudo bem? O tema é raio atômico. Como regra geral, gente, isso aqui é uma propriedade periódica importante. Como regra geral, a gente fala que quanto mais camadas na eletrosfera, maior o átomo. A ideia de se falar em raio atômico tem a ver com o seguinte, tem a ver com a modelagem atômica do Dalton ainda, de considerar que os átomos são esferas. Então, a expressão do tamanho de uma esfera é a medida do seu raio atômico. Para quem assistiu a aula de posição na tabela periódica, quanto mais camadas, quer dizer, quanto mais para baixo na tabela periódica, mais camadas eletrônicas e, consequentemente, maior o raio. Mais uma vez, como regra geral, para elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, o elemento mais metálico. E aí, é uma coisa interessante isso aqui, dizer que na tabela periódica, quanto mais para a esquerda o elemento, maior o seu caráter metálico, em termos de regra geral, gente. Dividindo a tabela periódica em dois blocos, os ametais estão na direita, os metais na esquerda. Então, quanto mais para a esquerda, maior o caráter metálico. O elemento mais metálico terá maior raio, ou seja, será maior. Dessa forma, os quadros de resumo acabam trazendo a informação de que o raio atômico ele cresce na tabela periódica para baixo e para a esquerda. Isso é um dado interessante. Então, quando vocês precisarem comparar elementos químicos, vocês devem levar em conta qual a posição desses elementos dentro da tabela. Este primeiro critério, ele é o mais importante. Quanto mais camadas, maior o raio, não tenho que vacilar. E elementos com o mesmo número de camadas, ou seja, elementos do mesmo período, o mais metálico terá o maior raio atômico. Essa é a situação crucial, a situação chave. Aí, existe uma outra coisa, que é a influência do que a gente chama de raio iônico.
raio iônico é a expressão aplicada para íons. Então, se eu quiser medir, ou se eu for fazer a medida para os íons, eu devo usar a terminologia de raio iônico. Quando você tem uma seguinte situação, há uma situação assim, ó. O cátion é menor que o nêutro, que é menor que o ânion. Vale dizer que isso se aplica a átomos, que são nêutros, e os seus respectivos íons. Não necessariamente todo ânion é maior que todo cátion. A situação é comparando elementos iguais. Então, um X é menor que um X menos alfa e maior que um X mais beta. Para dizer que são ânions e cátions. Isso é conceitual. Até porque, se nós fizermos uma comparação, isso tem a ver com a carga nuclear, quanto que tem de prótons no núcleo. Porque para virar cátion ou virar ânion, um átomo neutro mantém a sua quantidade de prótons. O que varia é a quantidade de elétrons. Então, a carga nuclear é a mesma. No átomo neutro, a quantidade de elétrons a serem puxados pelo átomo neutro é igual ao número de prótons. No ânion, você tem mais elétrons para ser agregados, então a carga nuclear não consegue atrair com tanta eficiência esses elétrons. E nos cátions, a quantidade de elétrons para serem atraídos é menor do que no átomo neutro. Consequentemente, o cátion está mais compactado, ele está mais diminuído em termos da expressão do seu tamanho. Essa é a referência aí para as comparações de ânions, cátions e os seus respectivos átomos neutros, para quem está fazendo alguma anotação. Uma outra coisa que aparece bastante é a comparação para espécies isoeletrônicas. Nas espécies isoeletrônicas, o que a gente tem de referência? Espécie isoeletrônica, igualdade de elétrons. Então, óbvio, a gente tem que comparar coisas distintas para poder ter graça fazer a comparação. Quando você comparar espécies isoeletrônicas, quanto maior o Z que é a carga nuclear, ou o número atômico, ou o número de prótons, tanto faz. Quanto maior o Z, menor o raio atômico ou
iônico. Eu estou tendo cuidado de falar em raio atômico ou raio iônico, porque raio atômico é exclusivo para a espécie neutra e raio iônico quando você tiver espécie carregada. Eu vou dar um exemplo aqui de comparações de espécies isoeletrônicas. Vamos pegar, por exemplo, flúor menos 1,9 versus neônio 10,10 versus magnésio 12+2 versus oxigênio menos 2,8 versus sódio mais 1, 11. Como é que eu sei que essas espécies são isoeletrônicas? É um ânion, 10 elétrons. Espécie neutra, 10 elétrons. Um cátion, 10 elétrons. Um ânion, 10 elétrons. Um cátion, também com 10 elétrons. Aqui, o menor raio é do magnésio 12+2. Por quê? Quanto maior o Z, menor o raio atômico ou raio iônico. Qual é a justificativa para isso? São 12 prótons atraindo 10 elétrons. Se nós adotarmos que o átomo é uma espécie que tem elétrons na eletrosfera e prótons no núcleo, 12 prótons atraindo os 10 elétrons, tem uma eficiência de atração. E o maior raio será o raio do O8-2. Aqui eu tenho 12 prótons lá compactados no núcleo, atraindo os 10 elétrons. Lembrando que é uma aula de ensino médio, né? 12 prótons atraindo 10 elétrons. Aqui eu tenho 8 prótons no núcleo tentando atrair esses mesmos 10 elétrons. Então a eficiência de atração aqui é muito maior do que a eficiência de atração nessa espécie, de forma que nós costumamos escrever escalas, sejam elas crescentes ou decrescentes de raio. Eu vou escrever uma escala crescente de raio. Então, o raio do O-2 é menor. É menor não. É maior, né? Então, cancela isso aqui. Essa informação. O raio do magnésio mais 2 é menor que o raio do sódio mais 1, que é menor que o raio do neônio 0, que é menor que o raio do flúor menos 1, que é menor que o raio do O menos 2. Óbvio, essa é uma comparação de espécies isoeletrônicas. Se porventura vocês forem colocados para comparar espécies que não são isoeletrônicas, o raciocínio elementar é: quem tem maior número de camadas? Tem maior número de camadas, continua a ter o maior raio, por conta desse princípio, desse debate mínimo aí sobre as questões relativas ao raio atômico. Ok?